Boa noite. Boa noite. Hoje a nossa live vai ser sobre florais de Bach, terapia floral. Estou aguardando a minha convidada. Mandar aviãozinho aqui para o pessoal. Vamos lá. Quem for entrando aí vai enviando aviãozinho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem entrou aí. Aí, Raquel, consegui. Ei, Daia. Vamos lá. Prima querida, beijos. Que bom que você tá aqui na live. Gostei de ver. Boa noite. Boa noite, Raquel. Tudo Tudo bem, bem? Nubia? Tudo bom, querida? Tô só dando uma Já verificada aqui, se tá tudo Uhum. certinho. Vou ter que pôr o óculos, senão não... Quer dizer, eu te ver, eu te vejo, né? Mas enfim, com óculos fica mais Ei, confortável. Tá me ouvindo bem? Regiane, tô ouvindo bem. Tá. Pacientes aí entrando. Regiane também é minha paciente terapeuta floral também. Como Ah, que floral, a filhinha ótimo. dela. Que bom. E você, como é que tá, Raquel? Tô bem, acabei de fazer um atendimento agora, já avisei o próximo que eu vou atrasar um pouquinho, porque eu ainda tenho mais um paciente Uhum. para atender, né? É com a É, psicanálise, mas eu sempre, meus pacientes normalmente também fazem uso da terapia floral, que eu faço indicação. sim, sim. Bom, vou me apresentar, né? Porque provavelmente vai entrar seus seguidores aí também, que não me conhecem. Eu sou Sim. Núbia, eu sou psicanalista, psicanalista clínica, psicanalista infantil, terapeuta familiar e terapeuta floral, né? Moro em Vitória, Espírito Santo e o universo aí nos conectou e eu É, conheci a Raquel Santos através do programa A Tarde é Sua, que ela estava dando uma entrevista para o Rony Fon falando sobre terapia floral. E eu me isso. encantei com a explicação que ela deu e fiquei stalkeando ela um mês até ela me. Então, pode falar aí, se apresentar, Raquel. É um prazer receber você na minha live. Eu Prazer é tô meu. assim, com a mão gelada, nem acredito que Você eu sabe consegui aí. que você é especial, né? Porque já tem um tempinho, desde o ano passado, que eu dei uma parada em lives também, que eu estava fazendo nesse horário, mas aí o fluxo de trabalho estava muito grande, enfim, aí eu acabei parando, né? Que eu estava fazendo lives semanais também, desde o começo da pandemia, né? Com aquela ideia de trazer um pouco de é, conforto para as pessoas dentro de tudo que estava acontecendo, começou a acontecer o ano passado, né? Então, eu sou psicanalista transpessoal, terapeuta bioenergética e terapeuta floral. E aí muita gente pergunta, né, o que é terapeuta, o que é psicanalista transpessoal? Na realidade, eu tenho minha base de formação na psicanálise, né, ortodoxa, enfim, né, comum, e depois acabei encontrando um grupo de professores, né, que fazem essa formação com uma ideia mais humanística, né, e que abre espaço para que a gente utilize técnicas terapêuticas integrativas, né, que seriam técnicas complementares,
tem gente que tem uma certa dúvida do que seria técnicas complementares. Então, tudo que possa auxiliar a pessoa no processo de ressignificação, né, do seu conflito, do seu mal-estar existencial, na melhor administração das suas ansiedades, né, das suas emoções, dos seus sentimentos. Então, como eu tenho a formação em terapia floral, dou aula de curso, né, tem cursos de floral que eu dou, e na parte da medicina chinesa, da medicina vibracional, terapias vibracionais. Então eu achei bem interessante, né, essa abordagem também, acabei me especializando nessa formação, que é aquela ideia, né, de ver o ser humano como um ser integral, né? Então nosso corpo, Sim. nossas emoções, nossos pensamentos, e aí tudo que puder auxiliar as pessoas a entrar num estado de reequilíbrio dentro do Uhum. processo existencial dela, então além das questões psicológicas, psíquicas, então eu gosto de utilizar. E o floral eu acho que é uma ferramenta muito importante. Eu sempre costumo dizer que é a terapia pós-sessão, né? Pós-consultório. Sim. Eu também agrego muito, eu trabalho muito com a psicanálise, agregando a terapia floral. Eu acho que elas se completam muito, né? Sim. Eu gosto muito, gosto mesmo, né? Raquel, você é de qual estado? Eu esqueci de te perguntar. Ah, eu sou de São Paulo, tô aqui em São Paulo, hoje tá meio friozinho. Aqui É... também tá São Paulo capital aqui, eu na sul de São Paulo. vendo, entendi. E quanto tempo que você atua com florais? Olha, desde 1992, faz um tempinho, porque eu Uau! tive contato com a terapia floral, logicamente como um monte de gente faz, né, como paciente. Então, na época aqui Uhum, em São Paulo tinham até poucos terapeutas florais, eu fui até a Serra da Cantareira encontrar uma querida que me realinhou de uma maneira tão incrível por conta de ansiedades. Eu estava vivendo na época, já fazendo minha segunda faculdade, e aí eu era muito ansiosa, e enfim, e estava com uma gastrite nervosa. E aí uma amiga da faculdade me comentou sobre a terapia floral, me passou o contato dessa terapeuta e eu comecei a fazer o tratamento. E eu achei tão incrível a maneira como na mesma semana eu comecei a sentir uma uhum, diferença na. Eu sou muito observadora, né? Sempre fui, muita gente algumas não. E aí eu comecei a perceber que eu estava num outro compasso emocional. E aí, a partir daquilo, quando eu tive retorno, essa terapeuta, ela me emprestou uns livros. Então, por volta de 89, 90, eu comecei a estudar e ler. E aí não tinha curso, nada. E aí você vai entrando em contato, né, com o legado do Dr. Eduardo Bach. E aí ele sempre colocou, né, que para você ser um terapeuta floral, você pode fazer cursos, enfim. Na época ele descobriu essa técnica, né, quer dizer, sintonizou essa técnica na década de 20, 30 e deixou esse uhum, legado, falando que para você ser um bom terapeuta floral, você tem que buscar o processo do conheça-te, né? uhum, Então, assim, se terapeutizar, se conhecer, e foi o que eu comecei a fazer. Então, a princípio, eu comecei a ler e achei incrível todo o material dele, né, dos livros. E quando foi em 92, início de 92, eu já consegui comprar o kit de floral, né, floral de Bach. Era bem difícil encontrar naquela época, mas enfim, consegui comprar. E aí comecei a ser a terapeuta, assim, da família, dos amigos, no ambiente de trabalho, né? E comecei a estudar. Então, oficialmente, assim, que eu comecei a me ver realmente como terapeuta floral, eu acho que uhum. foi a partir de 1994, porque aí tinha, realmente, eu trabalhava em empresa, era professora, também dava aula à noite, e então eu dava floral para todo mundo, aluno, professor, coordenador, pai de aluno, colega de trabalho nas empresas, e aí você começa a prática, né?
aí a terapia floral, como que veio, é, tem comprovação científica? Muitas pessoas perguntam, mas isso tem comprovação científica? Isso veio antes da homeopatia ou veio depois? Como é que funciona isso? São alguns questionamentos de quem não conhece a terapia floral, né? Boa noite, Marcos Rogério. Que bom que você está aqui na live, tá? Paciente meu também. Que bom que ele está Ó, eu aqui. só vou pedir para você repetir de novo, porque deu uma falhadinha, deu uma congelada, eu não ouvi direito o que você me perguntou. Se a terapia floral é uma técnica que tem comprovação científica, é isso? Isso, porque é uma pergunta muito frequente, né, dos pacientes que não conhecem, né, quando eu faço atendimento de psicanálise, aí eu falo da terapia floral, e aí eles perguntam, né, tem comprovação científica, como que surgiu a terapia floral, né, quem é esse doutor Eduardo Bach, né, veio antes da homeopatia, veio depois, você pode falar um pouquinho do doutor Eduardo Bach? Sim, o Como que Dr. ele Bach descobriu? foi um médico que na década de 20, 30, né? Ele era um médico sanitarista, bacteriologista, e sempre foi muito intrigado com essa questão do porquê as pessoas adoecem, né? E ele acabou, já naquela época, percebendo o quanto os tratamentos alopáticos, que muitas vezes são necessários, eles acabam sendo tanto quanto agressivo, né, para o organismo da pessoa, enfim. De qualquer maneira, ele trabalhava dentro dessa questão, sempre foi um médico muito responsável, muito bem conceituado. Então, quando ele começou a estudar essa técnica, alguns colegas, né, ele é inglês, era inglês, eu falo que parece que ele está sempre vivo, né, dentro do coração da gente que é estudante e praticante eterno dessa técnica. Então ele queria desenvolver uma técnica que tratasse a pessoa. Então quando se pergunta, né, a terapia floral, ela é homeopatia? Ela pode ser considerada um ramo da homeopatia. Qual que é a diferença? A homeopatia, ela veio antes, né, pelo Hahnemann, que deixou todo o seu legado dentro desse tratamento vibracional, né, onde se pega ali componentes da natureza e por semelhança, né, vibracional, busca-se trazer uma reharmonização da gente enquanto ser humano. Então, qual que é a diferença da terapia floral para a homeopatia? A homeopatia trabalha com os 3 reinos anteriores ao nosso: mineral, vegetal e animal. E a terapia floral só vai trabalhar com flores, com a energia, né, do reino vegetal através das flores. A comprovação científica, dentro de mecanismos convencionais da ciência, tem muitos, né, profissionais, enfim, que resistem a essa ideia dessa comprovação, porque eles tentam olhar uma gota do fluido, né, da terapia floral num microscópio comum e só tem água ali, não tem nada. Mas a gente sabe que muito dessas pesquisas mais modernas, né, que fazem equipamentos especiais para verificar a reverberação energética tanto do ser humano quanto dos seres, né, e seja inanimados ou animados. Então existem formas de observar que nessa gota de terapia floral ela tem uma reverberação bioenergética, até de cores, olhando pela foto Kirlian, que é uma foto do campo vibracional, né, do ser humano, ou da planta, ou do animal, ou mesmo do cristal, da pedra, enfim, ela tem uma coloração diferente. Então, se você pegar uma gota de água comum, ela tem uma determinada vibração. Se você pegar uma gota do floral, ela tem uma outra reverberação, que é justamente da energia in natura vibracional dessa planta, dessa flor. Então a pesquisa do Dr. Bailey foi feita muito nessa linha de observar a natureza, verificar o que aquela planta, o que aquela flor, né, estava ali no seu gestual, como ele colocou, mostrando, né, se mostrando para o mundo, e a partir daquele ele começava uma pesquisa assim incrível, quando você vai estudar a pesquisa que ele fez,
né? Então ele estudava profundamente, desde a raiz, o caule, quando essa flor nasce, quantas pétalas tem, que cor que é, como que é a folha, enfim, né? Para Uhum. verificar o tipo de energia que essa planta, que essa flor disseminava, né? O gestual dela. E aí, a partir disso, ele começou uma técnica baseada na homeopatia, que não capta o princípio ativo da flor, é só o princípio vibracional. E a partir disso, colhendo as flores, cada uma na sua época de melhor inflorescência, né, fazendo toda uma pesquisa mais profunda, que aí demora um pouco, assim, né, para a gente explicar. Mas aí ele faz a captação dessa energia, né, pegando as flores, colocando num recipiente com água. Então isso é captado, eu estou falando até no presente, porque a captação do floral até hoje é da mesma maneira, rudimentar, nada se Uhum. tornou assim industrializado. Então você coloca as flores num recipiente com água, no período do sol da manhã, né, os florais que são do método solar, que dá na primavera e verão, onde o sol é um pouco mais intenso lá, né, na Inglaterra. E aí, a partir do momento que a flor murcha naquela recipiente com água, é compreendido através até de estudos da física quântica hoje em dia, né, enfim, Uhum. que a energia daquela flor está contida naquela água. E a partir disso é coado, né? Essa solução é coada e envasada para fazer essa técnica terapêutica com a gente, com o ser humano. E o método de fervura são flores que dão ali no outono e inverno, que aí também ferve-se ali aquele punhado de flores, mas não a ponto de tirar nenhum princípio ativo desse punhado de flores, e também depois se invasa, né, com um pouquinho de brand para manter a constituição mais da água, porque a constituição vibracional ela deve ser mantida de uma outra maneira, que é protegendo o vibracional também, o vidrinho de floral, por exemplo. Seja da essência mãe ou do floral que você mandou fazer, né? E aí isso é usado por nós nesse sentido, de no momento que a gente coloca ali as gotinhas, né, do floral na boca da gente, aquele composto vibracional, ele começa a fazer um movimento no corpo da gente, né? E a partir Uhum. deste movimento, ele ajuda a gente a elevar, a limpar, a melhorar, a sanear a nossa energia emocional. Então, assim, os florais de Bach, hoje a gente tem vários sistemas de florais pelo mundo inteiro, até aqui no Brasil, bem desenvolvidos. Mas os florais de Bach só tem uma essência, que é o White Chestnut, que trabalha o mental, para dar uma desacelerada no mental, né? E aí, se desacelerando o mental, você começa também emocionalmente a dar uma desacelerada. Agora, as outras essências, elas trabalham muito no campo do nosso corpo emocional. Sim. Por quê? Porque muitas vezes a gente percebe, você entende porque eu não preciso ter medo de um gato. Você Uhum. entende. Só que seu emocional está naquela reverberação. Entendeu? Então, assim, o mental e o emocional não estão se conversando. É, Quando você aí desequilíbrio. toma, quando você toma as gotinhas de floral, nesse sentido de melhorar a sua coragem, a sua atuação, né, relacionada a essa energia do medo que você está sentindo, você limpa aquele excesso de insegurança e medo, e aí o teu processo mental ele vai, né, conversando melhor com o teu corpo, com a tua parte de sentimentos e emoções, para que você entenda, tá, é só um gato, ele não vai me atacar, enfim. Enfim, um Uhum. exemplo que eu tô dando, né? Porque às vezes algumas Sim. pessoas pensam, né, até pelo resultado que a gente sente, nossa, que a terapia floral é uma coisa meio mágica, assim, meio, né? E é mágico no Uhum. sentido da beleza, da simplicidade. Mas Sim. tem ali todo um componente, né, vibracional naquelas gotinhas que começam em espiral no corpo da gente,
fazendo como se fosse uma aspiração, funcionando como um aspirador emocional, limpando os excessos ali. E aí, no momento que eu melhoro a minha relação com medo, com insegurança, vem a coragem. Né? Então, por que a gente está com excesso de medo? Porque a coragem está lá embaixo. No momento que você equaliza isso, fica no mínimo meio a meio, 50% de medo, 50% de coragem. E aí a gente consegue lidar com as questões da vida de uma maneira mais madura, digamos assim, né? Verdade. E saber que isso tudo vem da natureza, né? É Sim, maravilhoso, né? sim. Maravilhoso. Porque na realidade, quando a gente fala sobre essa questão, nossa, né? Tem gente que fala, mas isso, será que funciona? Será que... Né? Então, essa comprovação científica clássica, respondendo ainda, que você vê que eu falo bastante, viu, gente? O que acontece? Essa comprovação científica clássica, ela não tem um ponto fechado, dizendo nem que sim, nem que não. Alguns teóricos ortodoxos fechados falam que não. Mas se não houvesse, tipo, uma pulguinha atrás da orelha, essa técnica não seria aceita, por exemplo, até pela Organização Mundial de Saúde desde 1975, 76, entendeu? É aquela ideia assim, onde há fumaça há fogo. Então, o povo está usando, está fazendo efeito, né? Então, tem uma corrente de cientistas que tentam, né, explicar e tem comprovação de uma série de técnicas vibracionais e tem aqueles sempre que vão ser resistentes a inovações, a ideias até mais simples, né, de como a gente lida com a vida. Sim. E quem pode tomar florais? Todo mundo, desde bebezinho, recém-nascido, gestante, idoso, você pode colocar em plantas, você pode dar para animais. Plantas e animais respondem com uma rapidez, e criança também, porque não Sim. tem, inclusive, esse processo cognitivo do será? Sabe assim, da dúvida? É verdade, é verdade. Eu tenho tido a experiência mais rápida, a resposta mais rápida com crianças, né? Sim, Assim, a resposta rápida com crianças do que com adulto. sim, Criança, porque... assim, na primeira fórmula já dá, assim, resultado rápido. Sim, Agora o adulto, às vezes incrédulo, não sei isso. se você trabalha com algum adulto incrédulo, já aconteceu isso com você? Mas você sabe que De essa ter trabalhado incredulidade, ela é com com... tudo, sabe, Núbia? Com tudo, se você parar para observar, eu tenho, né, você tem essa experiência também, e quem está ouvindo a gente sabe, às vezes tem aqueles pacientes que estão usando remédios, sei lá, alopáticos para dormir, potentíssimos, e não dormem. É, Por quê? Se o remédio atua no sistema nervoso central, por que ela continua não dormindo, por exemplo, né? Então, essa incredulidade são com as terapias, né? Integrativas, vibracionais, e até o floral entra nisso. Tem as pessoas que têm até a incredulidade de achar que, nossa, psicologia, psicanálise, psicoterapia, isso vai melhorar a minha vida? Quer dizer, né, você anda com a cabeça pensando em 3D, como eu costumo brincar, né? Em desgraça, derrota e desespero. Sua cabeça vive nesse movimento. Se você aprender a lidar com a vida e entender a vida de uma outra maneira, não vai te ajudar a se viver melhor? Vai. Então, essa incredulidade, ela funciona e ela existe. E aí, até com a terapia também. Porque aí o que acontece, né? Quando você resiste a alguma ideia, né, até de um tratamento que você está fazendo, você já cria um bloqueio. Aí o que acontece? A gente vai dizer, para usar o floral a gente precisa acreditar? Não necessariamente. Mas quando você fecha, tipo, isso não funciona, isso é bobagem, qualquer reação mínima que você tenha, você nunca vai atribuir ao floral.
Uhum. Tipo, tô dormindo melhor, tô menos ansiosa. Ah, mas deve ser que agora tá esquentando, eu gosto de dormir mais no verão, por exemplo. Você entendeu? Uhum. Então, muitas vezes, até na técnica como terapeuta floral, a gente tem que trocar, conversar, é, orientar bastante a pessoa, né? Fazer ela se perceber, porque muitas vezes a pessoa ela não se percebe, né? Você fala, você melhorou? A pessoa fala, não. O automático dela é dizer que não. Aí você pega ali nas Uhum. suas anotações, fala, olha, você estava explodindo por todos os motivos possíveis existentes no mundo, você estava, né, sempre tendo dor de cabeça, você, enfim. A pessoa fala, não, é verdade, deu uma melhorada, né? Então, assim, ela não atribui até a essa técnica sutil, vibracional, uma certa melhora. Ela tem o automático dela sempre respondendo que não. Então, por isso Uhum. que o olhar do terapeuta floral, por isso que a necessidade, como o Dr. Bá fala, né? Para você ser um bom terapeuta, você tem que se terapeutizar. Você tem que ver o caminho do autoequilíbrio, do autocontrole, senão você não pode ensinar para o outro. Né? Então, essa é Sim. uma prática da psicanálise e essa é uma prática também da terapia floral ou de todas as outras terapias vibracionais integrativas. Né? Você só aprende que aplicar no outro, você não sabe nem o resultado que isso pode causar em você. Quais sensações. Né? Porque Uhum. energia nova circulando no corpo da gente, por exemplo, com floral, pode te trazer Uhum. uma certa sensação de, sabe, uma vertigem. Opa, parece que a sala rodou. Não é uma crise de labirintite, é só sabe assim, um formigamento pelo corpo, né? Você Uhum. pode ter brotoejas assim, ou espinhas saindo, né, na tua pele. E isso pode ser um resultado da limpeza e da depuração do floral. Só que se Sim, muita que tá. gente, a pessoa não sabe. Ah, estou Uhum. chorando mais. Eu comecei a tomar o floral, uma coisa que as pessoas, né, não sabem lidar mais é com choro, com tristeza, com melancolia. Então, assim, comecei a tomar o floral, comecei a chorar. Eu estou chorando, mas chorando como? Assim, no trabalho? Não, eu choro um pouco no dia, à noite, enfim. Estou mais emotivo. Que bom. O choro é limpeza. Na É bioenergética, a verdade. gente, né, estuda que choro é limpeza. Então, quando a pessoa fala, eu não choro mais, assim, como se estivesse falando uma grande conquista, né? Então você está se desumanizando, né? Porque Uhum. até as plantas choram, né? Que quando as plantas saem, às vezes, né, um líquidozinho dela, às vezes à noite, no período da noite, tem planta que fala que aquela planta chora. No final, no dia, assim, no final do dia está o chão molhado, né? Animal chora. Por que que a gente vai se vangloriar que não chora? Então, quando a pessoa começa a tomar um floral, e às vezes ela fica chorando, né, mais chorosa, choroso assim, ai não, né, uma pessoa que não entende a técnica fala, ai, para de tomar. Não, aí você vai continuar a tomar para limpar, né? As pedras de gelo, né? A pessoa quer virar uma pedra de gelo, né? Não Exatamente, o quero chorar. choro e o choro é o liquidificar, né, Uhum. das emoções que estão ali enrijecidas, né? Toda hora que eu tô fazendo uma live, tem uma gatinha miando aqui, viu, gente? Que ela quer participar. E eu Ela quer fecho a porta. participar. Se vocês estiverem ouvindo. Deixa ela participar. Eu também gosto. Tem duas aqui. É. No meio desses florais todo, quantas flores que Dr. Bach descobriu aí Olha, que podem. a descoberta do Dr. Bach foram 38 flores, né? Sendo que ele acabou compilando, fazendo Five Flowers, ou Rescue, que é o que muita gente conhece. Dessas 38, ele pegou 5 para fazer um composto. Então, essas 5 flores ajudam a pessoa a se alinhar, que é aquele floral que a gente normalmente conhece, né? Para ajudar a pessoa a sair do estado de nervoso, excessivo, É o irritabilidade, enfim, SOS, para né? momentos emergenciais, como ele costuma dizer, né? Costumou dizer. Então, na realidade, são 38 flores
e a gente considerando que a 39ª essência é um compilado de 5 dessas 38 como o floral emergencial. E esse floral emergencial, então, a pessoa só vai tomar quando ela tiver em um momento assim de explosão, de estresse, ou receber alguma notícia ruim que desestabilizou. Não é algo que ela vai tomar todos os dias, ou ela pode Isso. tomar todos os dias. Normalmente, né, o que a gente aprende é para momentos emergenciais, né? Então a pessoa vivenciou ali uma notícia que tirou ela do eixo, ela pode utilizar, né? Então, eu costumo sempre dizer, tem gente que usa floral, eu uso floral, quanto tempo? 1 ano. Qual? O RESP. Então, assim, ele ajuda você a voltar para o eixo, mas tem questões ali, né? Secundárias que deveriam se tornar primárias, né? Que você deveria trabalhar ao invés de ficar tomando o RESP o tempo inteiro. Então, o RESP seria Sim. interessante tomar por 7 dias, desde o momento que você, de repente, teve uma notícia ruim, um susto, enfim. Mas o RESP também eu costumo, nos meus cursos, ensinar a pessoa a utilizar no momento que a pessoa está muito vulnerável, muito delicado a situação emocional da pessoa. Então você pode colocar o RESP como uma essência dentro da fórmula. Mas em casos excepcionais, por exemplo, né, uma pessoa que está num luto muito, muito doloroso, uma pessoa que está sofrendo alguma coisa muito intensa, né, com tendências ao suicídio, por exemplo. Então você põe o RESP ali, que nessas 5 essências, né, emergenciais, já dá uma alinhada na pessoa. E aí você coloca mais. Eu costumo sempre utilizar dentro dos parâmetros que o Dr. Bach colocou. Eu uso no máximo 6 essências, 7 às vezes assim, estourando. Não sou de tentar utilizar tipo 20 essências, 18, 15, que nem eu vejo às vezes as pessoas praticando, porque né, é você também entrar nesse eixo da terapia floral e sair da essência dela. É querer trabalhar tudo ao mesmo tempo agora. Então, dentro São dessa muitas visão... emoções, muitas emoções ao mesmo Exatamente. tempo, né? Então, dentro dessa questão né, das técnicas vibracionais, o menos é mais. Com Então, certeza. se você trabalhar com 5 ou 6 essências, você consegue pegar questões muito pontuais ali para aquela pessoa se realinhar. E aí, às vezes, pensar até, vou pôr, né? Normalmente, quando eu estou dando curso, as pessoas falam, nossa, pode usar todas de uma vez, né? Porque é aquela ideia a sensação de emergência, de querer resolver tudo de uma vez. Não, a gente vai, inclusive, usando cada fórmula por 1, 2 meses, e aí vão surgindo outros questionamentos que a gente fala, né? A gente é uma eterna cebola se descascando, então, o que pode estar por trás do seu medo? Né? E aí aparece de repente um outro questionamento ali, né? E aí a gente vai observando, às vezes tira uma essência, coloca outra, às vezes acontece uma determinada situação, né? Você troca algumas essências ali e deixa algumas, enfim. Então é sempre aquela questão de olhar o ser humano com aquela ideia que o Dr. Bach colocou, é tratar a pessoa. Tem gente que fala assim, qual que é o floral do estudante? Então a gente tem livros, tem né, um monte de fórmulas por aí. Só que, como que é esse estudante? Quem é esse estudante? O floral da gestante, tá. A gestante que é vítima de um abuso, de um estupro, uma gestante que está programando o filho há 2 anos, uma gestante que engravidou sem querer, percebe? Ela Então, tem uma história, todos tem uma ali, todas história. ali são gestantes, todos são estudantes, todos são. Mas quem é a pessoa? Como que essa pessoa está lidando com essa questão? Então, por isso que Por assim, isso você que eu pode usar fórmulas, mas eu acredito muito nesse processo de trabalhar ali, vamos sentar, vamos conversar, e por isso que eu acho que essa parte da psicanálise
incrível, né? Para ajudar nesse processo. Por isso que é muito importante a terapia, né? Eu vejo nas Uhum. farmácias, não sei se aí também tem, muitos florais expostos para as pessoas comprar. Floral Uhum. para ansiedade, floral para o medo, floral para quem fuma. Não sei se aí tem uns balcãozinhos Sim, assim, os florais expostos. Aí a pessoa sim. vai lá e compra. E não passou por um terapeuta floral ou por algum tipo de terapia com um profissional que conhece, né, Uhum. para poder conversar. Então é isso que você falou, né? É, Quem é essa pessoa, né? Quem é esse estudante? Então ele isso. vai passar por um terapeuta que vai conversar, né? Que vai mapear todas aquelas emoções ali que ele tem deficiência, que ele precisa, Uhum. né, trabalhar, né? Tirar essas cascas de cebola e Isso, vai trabalhar a fórmula, né? No máximo 6, eu também trabalho no máximo 6 tipos isso, de cores para poder fazer a manipulação. E não ir lá e comprar. Vou comprar um lá para dormir, vou comprar um lá para o medo, vou comprar um para insegurança, né? isso. Aí depois a pessoa fala que floral não dá certo. Por quê? Aí eu pergunto por Exatamente. que não deu certo? Eu já comprei um na farmácia e não deu certo. É. Mas você passou por um terapeuta floral? Não. Porque Eu assim, nem até sabia dentro que disso que você está falando, Nubia, é interessante quando eu estou dando curso, né, apresentando os florais, às vezes eu estou assim na 20ª essência, a pessoa começa a rir, né, os alunos começam, não, parece que eu estou precisando de todos. Então, por isso que às vezes buscar aleatoriamente ou sem muita consciência pode te trazer um conforto, porque de repente dentro dessa fórmula que você mesmo fez para você, vai que você acertou ali, você está tão à flor da pele, quem está muito à flor da pele, né? Qualquer acalanto vai ajudar a pessoa a dar aquele opa. Agora a questão é olhar o que está por trás do atrás do atrás, né? E às vezes não é todo mundo que fala, por exemplo, eu até brinco, né? Tem o Holly, que é um floral que trabalha muito esse voltar para o eixo, inclusive no nível dos sentimentos. Eu falo que é um floral que trabalha muito o chakra do coração, para a gente se realinhar com valores mais nobres do coração. Só que aí na apresentação dele, por exemplo, tem um floral para assim, um floral para inveja, para sentimento de vingança, para desconfiança, e a pessoa fala, ai não, eu não sou assim. De repente ela é toda assim. Só mas que não assim. ela não quer olhar dessa maneira, entendeu? Então ela nunca vai, de repente, pegar essa essência e colocar na fórmula dela, às vezes, né? E às É vezes é a que verdade. eu costumo até dizer, o Holly é um dos primeiros florais que quando você compra o kit, quando você começa a observar melhor certas questões assim mais profundas, é uma das primeiras essências que acabam no kit, né? Porque uma série de coisas está muito relacionado a essa energia mal vibracionada do nosso coração, do chakra do coração, do entendimento mesmo de si, do mundo e da vida. E o floral também, o large, que eu uso também bastante, que é um floral para trabalhar a autoestima, né? Sim, Autovalorização, enfim. Então tem um monte de situações que a pessoa não se vê com a autoestima baixa e é isso que ela tem. Como todos nós temos, né? sim, verdade. Muito legal. Fora que tem, às vezes, alguns curiosos, né? Que são mais os jovens, que às vezes pegam os nomes que vem no frasquinho e vai pesquisar o que é, né? Uhum. E aí vê na descrição da internet, mesmo que dá certo ali, vem, poxa, você colocou Holly, mas tá falando que é para inveja, não sei, mas eu não sou assim, você falou, né? Sou sem É. inveja. Mas eu não sou assim. Infelizmente, né, o efeito sombra, como a gente fala, né, dentro até da Uhum, visão do Jung, essa questão assim que ninguém se vê, às vezes, no verdade. lado mais obscuro. Eu só olho do outro. E aí, só de olhar o outro, a gente
vive até hoje numa sociedade muito complicada diante de determinadas questões, porque ninguém quer olhar de verdade, né? Seus bloqueios, seus preconceitos, suas amarras, enfim. E aí eu acho que É o bacana, mesmo que isso aconteça, eu acho que, né, no nosso papel como psicanalista é falar, opa, então vamos conversar mais sobre isso, né? isso, E verdade. pontuar algumas coisas, porque tem muitas posturas que as pessoas não veem, né, como, por exemplo, uma inveja, e é. E aí a gente vai atuar ali justamente como um orientador, né? Norteador Hum, dessa, Sim. dessa Eu existência sempre humana. costumo, eu sempre costumo falar que, assim, a gente a gente não está isento de sentir esse tipo de sentimento, sensação, emoção ruim, essa coisa ruim de inveja. O que muda na terapia é que a gente percebe. A gente percebe e fala, opa, eu tô sentindo uma inveja. E Uhum, rapidamente você limpa, né? Na terapia fora você limpa. Não, eu não quero isso para mim. Não desejo, isso. não quero. Quero limpar esse sentimento dentro de mim, É. né? A diferença de outras pessoas é que Sim. você percebe quando você tá errado, quando você precisa pedir desculpa, quando você precisa É, pedir um perdão, né? Você vai percebendo assim as suas falhas durante o dia. Você vai eu sempre aprendendo. falo, né? Trabalhar com a terapia floral, a gente usar a terapia floral, quando a gente limpa o excesso emocional, a gente consegue fazer esse movimento psíquico fluir melhor em nós. A gente tem o que a gente chama de crise de percepção. A crise de Uhum, percepção é essa sacada. Opa, peraí, eu tô aqui com inveja. Nossa, aqui eu tô me colocando muito inferior nessa questão. Por quê? Nossa, eu tô com raiva aqui toda hora. Por quê? E aí você... Porque assim, né? Qual que é o grande legado pra gente, né? Exercer no nosso desenvolvimento aqui? É de crescimento, de amadurecimento. E não existe crescimento e amadurecimento sem ter autoconsciência e autocontrole. Ponto. Ah, não, mas a gente não tem, gente, que é tentar estudar, né? A gente tem o reino mineral, vegetal e animal, como eu falei. Quem é o reino responsável pelo racionalismo, pelo processo psíquico? Nós, seres humanos. Então não adianta sim. querer que um cachorro tenha inteligência, eles têm, todos os reinos têm a sua inteligência. Mas o cachorro não sabe que não pode fazer xixi ali, às vezes ele não aprendeu, teve dificuldade de aprender, ninguém ensinou. Né? E aí, às Uhum. vezes, é o próprio, nós como seres humanos, né, no reino hominal, a gente quer projetar para o animal, ou sei lá, né, para uma planta, enfim, a inteligência que é a gente que tinha que aplicar na vida. Né? Então, essa crise de percepção, quando a gente se olha, né, como diria Caetano, na dor e a delícia de ser o que é, a gente vai, opa, isso aqui é legal em mim, deixa eu lapidar. Nossa, isso daqui é um lado pavoroso que eu tenho. Deixa eu refrear, deixa eu ver como é que eu trabalho isso. Isso é crescer. Agora, quando a pessoa fala, eu sou assim, quem quiser que me aguente, né? Que normalmente, tudo bem. Pode ser que tem gente que não vai querer te aguentar. Que é um direito dela Verdade. também. Então, o processo da gente é sempre nesse intuito, né? Da gente crescer, amadurecer, mas através da autoconsciência, do autocontrole. Senão é um bando de criança aí. Evoluir a cada dia, né? Criança Evoluir a mal cada criada dia, ainda, né? sim. Buscar a evolução a cada dia, né? Cada dia a gente evolui um pouquinho, né? Senão Isso, estaciona, né? exatamente. E, E aí a terapia floral é essa ferramenta, né? E através do processo terapêutico, né? Até psicoterápico, psicanalítico, enfim, é aquela unção, digamos assim, né? Que vai ajudar a gente a tomar consciência disso, dos nossos
bloqueios e pontos fortes para a gente poder atuar melhor com eles, né? Na Sim, autolapidação e no autocontrole. é verdade. Um dos nomes que é chamada terapia floral, deixa eu olhar esse horário aqui para você não. Tá, faltam 7 minutinhos, né? Ah, dá tempo, eu já Porque você avisei o tem outro que paciente que eu vou atrasar um pouquinho. um dos nomes que é chamado também terapeuta floral é de terapeuta holístico, Sim. né? E o terapeuta holístico dá pano para manga esse nome, terapeuta holístico. Há muito preconceito com Uhum. esse nome, né? Eu queria que você desse a sua opinião sobre isso. Né? Primeiro explicasse o porquê, né, do terapeuta holístico, porquê o terapeuta holístico, e desse a sua opinião sobre isso. Eu Eu tenho a acho que a minha. palavra que você colocou para explanar o que você quer que a gente troque aqui já fala tudo, preconceito. O preconceito é sempre uma ignorância. Então, por ignorância, a pessoa começou a olhar o termo holístico como um termo, sei lá o que, esotérico. Pode ser que muitos esotéricos utilizam esse termo e usa com, às vezes até com conhecimento de causa. Sim, o que é holístico? O que é holos? Né? Então, assim, antigamente, na minha época, né, na escola, os professores sempre falavam, vai consultar o pai dos burros para saber o significado de uma palavra, que é o que? O dicionário. Então é só procurar. O que Verdade. significa holos? Holos é todo. Todo o quê? A integralidade do ser, né? Independente ali de qual ser é. Então a integralidade no sentido do quê? De nós seres humanos. Então a integralidade do corpo, da mente, das emoções, dos sentimentos, tudo. Então, quando a gente fala um terapeuta holístico, ao invés de cair em desgraça esse termo, as pessoas deveriam ir buscar e falar o que é um terapeuta holístico. Quando a pessoa taxa de, é porque é isso, porque é aquilo, e aí o próprio grupo que é empossado desse termo também fica meio perdido e vai trocando os termos, particularmente, eu acho uma falta de maturidade, inclusive. Né? Porque Uhum. o holístico é trabalhar nesse sentido integral. Então a pessoa pode ter um corpo bonito, né? Que eu sou considerado que é bonito dentro de um espectro que a gente sabe dentro dessa nossa sociedade. Ela pode se alimentar bem, ela pode usar boas roupas, ela pode ter talento. E por que ela não dorme? Por que ela é insegura? Por que ela precisa usar tantas substâncias ilícitas para se divertir? Então, o holos, o holístico, não está equilibrado ali, certo? Uhum. E aí é trabalhar, essa parte aí de nutrição, você fala com a nutricionista, corpo, personal trainer, né? Uhum. Moda, a pessoa vai lá e pega um personal stylist, né? Enfim. Agora, e essa outra parte dessa crise existencial, dessa dúvida com relação ao seu alto valor, a sua autoestima? Com quem que você trata isso? Né? Então você vai, de repente, fazer uma psicanálise, uma psicoterapia. Mas a ideia do holístico é isso, é o integral. Então é a pessoa que sabe que putz, o que eu penso está meio desequilibrado ali. Eu preciso melhorar isso. As minhas emoções com relação a mim mesma e à vida está completamente desequilibrado. E aí a ideia do terapeuta holístico é pegar isso tudo. Ele pode fazer uma massagem na pessoa. Ele pode, de repente, fazer uma acupuntura, se é acupunturista. Ele pode usar uma terapia floral. Ele pode falar, né, a respeito dessas questões psíquicas, psicoemocionais. E isso é holístico, isso é integralidade. Então, o que eu vejo muito, Aromaterapia, né? Um reiki, né? o reiki, Aromaterapia. aromaterapia, litoterapia, que é a terapia com cristais, né?
sim. diversas técnicas dentro da medicina chinesa, que a gente tem a moxa, tem a magnetoterapia, enfim, tem vários, né? Tem vários caminhos por aí, a oligoterapia, né? Então, as pessoas, quando usam, né, esse termo, falando de forma pejorativa, infelizmente o que eu olho, né, quando a pessoa fala isso, eu só falo, nossa, que pena, a pessoa ela é ignorante, e não querendo ofender a pessoa, simplesmente por ela ignorar o termo, e aí eu acho que cabe a todo mundo que entende, que conhece esse termo na sua essência e integralidade explicar. Tipo, ó, Hum, terapeuta holístico não é nada disso que você está pensando, não. É isso, 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 isso. Inclusive, né, para um bom entendedor, terapeuta holístico estuda e estuda muito e a vida inteira. Né? Porque às vezes as pessoas também pensam que a gente vive, sei lá, pelado, correndo no meio da mata, né? Não, a gente está estudando e muito. Me fala na sua escrivaninha quantos livros tem ali de pesquisa dentro do seu trabalho, de estudo de todas as suas formações. E mesmo que você goste, né, de fazer esse jogging, né, correr pelado na mata, é um eu direito que a abraço gente a tem. árvore. Abraça a árvore, tudo bem, não tem problema nenhum não, mas a gente estuda muito, né, para saber o que a gente está fazendo. Eu particularmente, Sim. até na nossa conversa que a gente teve, né, anteriormente, eu sou uma pessoa muito chata, eu sou aquariana, daquelas que a pessoa fala assim, ah, não pode fazer isso. Por quê? Porque sim. Desde criança eu olhava para minha mãe e falava, nossa, coitada, ela é burra. Ela não sabe responder porque sim para uma pessoa. Então eu sempre gostei de ir atrás, né, das respostas. E isso faz a gente ser um eterno buscador, pesquisador, não é só buscar. Né? Então, para ser um terapeuta holístico, para ser um bom terapeuta, psicanalista, transpessoal, convencional, enfim, a gente estuda muito. Porque não adianta falar, ah, faz assim que funciona. Não, você vai atrás saber como funciona, inclusive para explicar para a pessoa que não sabe. Né? Então, até É dentro da verdade. explicação muito rápida que eu dei sobre o floral, por conta do tempo, né? Às vezes não fica muito claro, mas às vezes dá para, né? Tem assim, inclusive tem médicos, né? É, cientistas do mundo inteiro comprovando a terapia floral, né? De maneira muito embasada, fundamentada, e outras técnicas terapêuticas também. Então a gente precisa estudar isso para na hora que a pessoa te questiona, você saber explicar. Seja para um cético, seja para uma pessoa da área da medicina, seja para uma pessoa da área religiosa, porque às vezes tem muito preconceito também, enfim. Tem, Mas eu sei tem. que é isso. Então, o Já, termo holístico, já me quem perguntaram uma vez, pode falar, pode falar. o termo holístico, quem tem esse preconceito, assim, só mostra realmente uma ignorância assim grande a respeito do termo, e eu acho que cabe a nós dar uma aula e explicar para as pessoas, inclusive diversos termos, né, que a gente tem aí, mas o holístico foi muito bem lembrado. É. Inclusive, uma vez me perguntaram assim, uma pessoa evangélica me perguntou assim, o holístico é macumba? É alguma coisa de macumba? Aí eu falei assim, ó, macumba é um instrumento. Sei lá. Só Duplamente isso que eu, ignorante. né? Eu não quis nem falar mais nada. Eu falei assim, ó, macumba é um instrumento e assim, eu acho melhor você dar uma olhadinha no Google, que vai estar lá bem explicado o que, que é um terapeuta holístico. Uhum, Mas eu vou te informar, macumba é um instrumento, e isso que você está falando é um preconceito. isso, Porque você não deve chamar uma pessoa de macumbeira, exatamente. que é uma religião, E né? outra, O Umbanda é uma exatamente, religião, né? Você está exatamente. ferindo uma religião. O Candomblé é uma religião, você está ferindo a religião deles, né? Sim, A macumba é um instrumento africano. exatamente.
que muitos ignorantes falam assim, fulano é macumbeira. Sim. Você está falando do instrumento, é uma ignorância. Então, assim, Exatamente. muitos que se dizem cristãos, que são igreja, que é do Senhor, que é não sei o quê, que é blá blá blá, blá blá blá. Nossa, eu tô cansada disso, sabe? Da preguiça, eu vou falar aqui mesmo, da preguiça de conversar com essas pessoas, que elas são as mais preconceituosas que tem, Exatamente. em termos de Exatamente. tratamento, em termos de tudo, sabe? Elas não Exatamente. sabem das coisas e elas falam o que não sabem e julgam demais, É, entendeu? Então, assim, exatamente. eu prefiro cada vez mais me afastar do que ficar perto. E eu até Sim. mesmo tentar explicar para um tipo de pessoa dessa. Eu mando olhar no Google e só explico o seguinte: se vier falar que é macumbeira, eu falo macumba é um instrumento, Exatamente. entendeu? É, e a Eu gente, fico infelizmente, a gente tem vivido cada vez mais, né, algumas restrições por conta dessa ignorância embasada assim, em questões religiosas, né? Então, eu só observo isso, né? Eu só observo é, isso. É tudo, como eu posso dizer, um grande preconceito mesmo, e ignorância das pessoas. E e arrogância, a né? O terapia, tripézinho ali da arrogância, porque orgulho, vaidade e arrogância, né? Porque essas pessoas às vezes acham que agora todo mundo tem que rezar a cartilha deles, né? verdade. Só para finalizar, né? Nosso bate-papo, nossa, adorei conversar com você. Que legal, que bom também. Só para finalizar, lembrando que os florais de Bach, eles não anulam qualquer tipo de medicamento que a pessoa estiver tomando, né, Raquel? Não. Inclusive, quando você perguntou quem pode tomar, que eu falei, né, desde o bebê recém-nascido, gestante, idoso, se houver alguma restrição com relação a qualquer é, quantidade, né, alcoólica, porque um floral, quando você manda fazer, normalmente ele é manipulado com brandy, que é o conservante da água ali. Então, pode-se pedir um conservante de glicerina, que normalmente as É. farmácias têm essa opção para criança, né, para bebezinho, ou para aquela pessoa que não pode, né, pessoa que faz tratamento alcoólico, não pode ter contato nenhum, né, com nenhuma gota de Uhum, álcool, então a gente já manda fazer ali na manipulação, manipular com glicerina. E aí não sim. vai interferir, por quê? Porque aquela história está tratando a pessoa, não está interferindo absolutamente em nada, não tem princípio ativo que vá interferir na medicação alopática ou qualquer tratamento que a pessoa esteja fazendo. Inclusive, até como ele é só vibracional, ele é até indicado por uma série de tratamentos para ajudar nesse processo da pessoa se reequilibrar para que o tratamento que ela esteja fazendo, de repente, surta efeito da melhor maneira possível e mais rápido possível, às vezes, para a pessoa, né? Então, por exemplo, até um Uhum, tratamento de saúde que a pessoa vai fazer e, de repente, ela entra naquele tratamento de saúde já achando que está derrotado, é horrível isso. Então, você trata aquela pessoa para ela ter aquela sensação de, sabe, força, esperança, otimismo, para ela ativar isso nela. E, de repente, todo o tratamento alopático pode ter um resultado muito melhor e mais rápido, né? Do que, às vezes, quando a pessoa já entra ali achando, ah, não vai dar certo, né? Já entra ali naquele pessimismo terrível. Então, pode tomar tranquilamente. Até porque, né? Quando você, eu errei, não deu floral certo para a Núbia. O que pode acontecer? Não vai acontecer nada, porque ela está tomando só água. Porque é, aquela fórmula, com aquelas essências, não está reverberando em nada na pessoa. E é difícil, que normalmente a gente é uma medusa, né? Cheia de questionamentos. Mas às vezes assim, eu não fui certeira no floral ali que eu passei para a pessoa. Por isso que às vezes quando a pessoa escolhe aleatoriamente um floral assim no balcão de qualquer farmácia,
às vezes ela não vê resultado porque não foi ali naquele pontinho que ela estava precisando. Então ela tomou água, não reverberou em Uhum. nada. Entendeu? Então, assim, nossa, eu dei um floral, a pessoa teve um surto. Não, é possível isso. Acontece. Todos esses, Inclusive, hoje eu desde de estava... 94 até aqui, eu uso floral muito, né, em todas as minhas práticas ao longo desses anos todos como terapeuta. Dou aula, ensino, né? Tem um monte de gente que se formou já na terapia floral comigo. Nunca houve nenhum caso nesse sentido, porque ele não vai atuar dessa maneira. Uhum. Entendeu? Inclusive, hoje eu estava conversando com uma enfermeira que ela trabalha num hospital, e a parte do hospital que ela trabalha é no setor de oncologia, né? E ela estava falando muito, né, da questão das pessoas com câncer que ficam tristinhas, né? Que pensam que não vai... Que a pessoa nesse tratamento, assim, que não tem esperança, que vai dar Sim, certo e tal. Aí, ó, tem floral para isso, para pessoas que estão nessas doenças prolongadas, né? isso, Pra... exatamente. Eu falei com ela, ó, passa lá meu contato, né? É, E para o familiar também, como tratar isso, né? uhum. Ajudar o familiar também ter essa esperança aí. Isso é. Aí, E aí, mas assim, né, até dentro dessa ideia que a gente resolveu tentar falar hoje, né, que a primavera entrou ontem, né, então até uhum, uma contribuição final que eu queria passar para você e para o pessoal que está assistindo, é essa ideia de, pela medicina chinesa, a primavera é momento de renascimento, né, então a gente sabe que as flores realmente começam a brotar, enfim, mas a ideia, pela medicina tradicional chinesa, cada estação do ano tem uma essência, tem uma energia. E agora é momento da gente renascer, renascer no sentido de refazer os nossos projetos, de repente, né, no período que a gente está do ano, dar uma avaliada, o que deu para fazer, o que não deu para fazer, e se ressignificar, replanejar, recalcular, como o Waze faz, né? Hoje em dia que a gente tem o Waze para chegar em algum lugar, que ele dá aquele apitinho, piriri, recalculando. Então agora é momento da gente ver, né? E trabalhar com as possibilidades mais reais. E a energia da primavera é um momento de replanejar ou planejar e executar, né? Isso ajuda a gente se sentir mais realizado, né? Então, a terapia floral pode ajudar dentro dos processos que a gente está ali meio sem foco, sem pique, sem energia, desperdiçando, sabe assim, combustível à toa. Então, é momento da gente parar, respirar, pegar aí essa última semana de setembro para olhar de maneira madura, com autocontrole, autoconsciência, nessa trajetória que a gente tem até o final desse ano gregoriano, que é em dezembro, normalmente, né? é Assim. verdade. Olha, Raquel, foi muito bom conversar com você. Muito obrigada por essa aula que você deu aqui pra Imagina, gente. Eu tenho certeza que depois eu vou salvar essa live. Vai ter muitas pessoas que vão assistir depois, legal, que tá? ótimo. Que não pôde entrar por causa que tá na faculdade, tá no trabalho, Uhum, coisa assim. Mas, nossa, adorei conversar com você. que ótimo. Saber também que é o renascimento, saber essa informação, eu não sabia, né? Uhum, E eu aprendi muito com você, aprendi mais ainda. que Estou bom. encantada mesmo com você. Ah, Espero um dia poder conhecê-la pessoalmente, quando tá? vier para São Paulo ou quando eu for para Vitória, você tá? Espírito Santo, Vitória Espírito Santo. É, eu já tive uma vez, aí é um lugar que eu pretendo voltar. É, convidada, vem tomar um café aqui comigo aqui, Tá tá? certo. E Conhecer a vamos nos praia, falando, vamos nos falando. tá bom? Muito obrigada. Foi um Eu que presente de agradeço. aniversário. Quarta-feira passada eu fiz aniversário. Eu entrei esse Ah, mês, mês passado, parabéns! obrigada.
E eu planejando o mês passado, eu falei, gente, meu presente de aniversário tem que ser falar com ela, tem que ser Ah, que falar com ela. maravilha, que bom. Que E eu ótimo, que mandando você tenha mensagem no seu um direct. novo ciclo aí de muita saúde, proteção, Amém, paz, amém, consciência e muitas bênçãos. Eu sou uma pessoa que bate amém. muito na tecla da consciência, porque infelizmente, sabe, eu tenho até brincado e falado, sabe aquela frase do Descartes, penso, logo existo? Sim, Não está funcionando muito não. A gente precisa usar melhor essa cachola aqui, inclusive para um pensamento crítico e um é pensamento mais evoluído, né? Porque senão a gente fica na estaca verdade. zero mesmo. Então eu desejo muitas É, bênçãos aí. E aproveita, né? Que já fez aniversário, tá com energia total, né? Na tua essência e a primavera chegando aí também para fazer a gente se movimentar de maneira mais fluídica. sim, novos projetos, novos. Enfim, tudo está se renovando, É né? isso mesmo. Então tá bom. Desejo sucesso, tudo de bom. Para Obrigado você para quem está também, assistindo querida. a live, tá? Muito obrigada a todos que estão aí acompanhando, que ficou aí até o final e quem vai assistir depois. Um Isso, um abraço, um abraço para beijo. todos. Muito obrigada pelo convite, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau, querida.